Olá, eu sou Laércio Brito e você está no canal Operação Pente Fino nas suas finanças. Porque o nosso objetivo qual é? É economizar, certo, pessoal? Então vamos lá. Primeiramente agradeço muito a todas as mensagens de incentivo, porque eu comecei a fazer esse canal de economia, né? E muitas pessoas têm me incentivado, então tem algumas pessoas aí que esperam por esses vídeos e por essas pessoas eu vou continuar fazendo, apesar de todo o trabalho que eu estou tendo em paralelo, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria de saber de vocês como é que está aí a nossa operação Pente Fino nas suas finanças. Como é que você está fazendo? Vocês já assistiram meus vídeos, já fizeram alguns testes, né? Então nós falamos aí sobre vários assuntos de economia, desde o quadro de luz, né? Que no caso quadro de energia, que dá uma economia de 30%, a economia no mercado, né? Através do atacarejo, que inclusive eu gostaria de deixar claro para vocês, né? Que passou recentemente uma reportagem no Jornal da Record falando que o atacarejo proporciona um desconto de 30%. Então, até o Jornal da Record veio corroborar, veio comprovar o que eu tinha falado para vocês, tá? Então, eu ainda tenho essa gravação, conforme foi no outro momento, eu até coloco aqui, mas quem deu a notícia primeiro fui eu, hein? Não esquece, né? Então, gente, qual que é o objetivo disso tudo? O objetivo é fazer com que nós possamos pensar que a economia não é algo difícil, que a economia é uma coisa fácil de se fazer, só que ela demanda criatividade, ela demanda disposição, né? Então nós falamos uma série aí sobre vários tipos de economia que você pode fazer, que está na sua mão, não é difícil. E aí eu comecei a falar sobre bancos, relacionamento com banco, gerente de banco. Um outro momento eu falei que eu ia falar sobre, eu avisei que eu ia falar sobre como lidar com o banco, como é que o banco enxerga o cliente. Então, primeiramente eu vou falar para vocês sobre o score e o índice de liquidez. E aí vocês vão entender que essas duas palavrinhas estão muito relacionadas à sua vida em relação a crédito e você nem sabe. Então, vamos começar aí do início, né? Quem nunca teve um cartão de crédito bloqueado numa rede de lojas, né? Acredito que a maioria já deve ter tido alguma coisa desse tipo. Se não tiver, um momento vai ter, tá? Isso acontece por quê? Porque muitas vezes, quando, vamos dizer assim, quando nós pagamos uma determinada conta na nossa vida corriqueira aí, muitas vezes a gente atrasa uma conta qualquer de um determinado banco e às vezes a gente acaba pagando juros e fala, não, eu pago com atraso e tal. E isso daí impacta no score. Basicamente, o que é o score? Ele é uma nota de crédito que as instituições bancárias, através de grandes players de crédito, tá? Grandes birôs de crédito, se baseiam para chegar na sua vida financeira, tá? Então, basicamente, o que eu posso te dizer? Que quando você paga uma determinada conta com atraso, ou qualquer outra coisa, isso falando não só de uma, mas de várias contas em um determinado período, os birôs de crédito, que podemos falar aí de Serasa, Boa Vista, entre outros, eles fazem uma análise através de um sistema que muitas vezes você nem conhece, e eles acabam fazendo meio que uma leitura da sua vida financeira. Isso significa que ele passa em um determinado momento a te dar uma determinada nota de crédito. E isso dá impacto em que momento? Quando ele te dá uma nota de crédito, automaticamente as instituições bancárias, né, elas, se você já tiver cadastro nelas, ela acaba tendo acesso a essas informações. Então, o que vai acontecer? De repente você está numa loja, né, que a administradora do cartão, por exemplo, é do Itaú. Só que você é um cliente que muitas vezes, sem perceber, atrasou alguns boletos que vieram, algumas contas que eram oriundas do Banco Itaú. Então, dentro do Banco Itaú, muitas vezes o seu score de crédito ele pode ser impactado
Primeiramente pelo índice de liquidez, né? Então isso significa que muitas vezes você paga a conta com atraso, isso não é visto com bons olhos pelas instituições financeiras, tá? Uma outra questão também muito importante é se em algum momento você já teve o seu nome sujo ou não, isso gera um histórico, tá? Então isso daí é impactado no score, né? E o score influencia a análise de crédito do banco. Então o que eu quero dizer para vocês é, lembra aquela história que falam que a única coisa que nós pobres temos é o nome? É a mais pura verdade. Porque na hora que você vai precisar de um crédito, você descobre exatamente como o banco te conhece, como o banco te vê. Tá? Então, primeiramente, a dica que eu dou para vocês é, tentem pagar as suas contas, sejam elas quais, independente de quais forem, tá? Tente pagar em dia, pague até a data, se policie. Vamos dizer assim, no universo corporativo a gente fala que tem que pagar a conta dentro do fluxo de caixa. Por quê? Porque se você atrasar, isso impacta, né? E lá na frente. Então, tente pagar as contas em dia, se isso for possível, tá? Ou se estiver próximo da data e você não tiver condição, tente renegociar, mas não deixe vencer, porque conta vencida, no primeiro momento, vai te gerar uns juros, vai te gerar um encargo, realmente não é nada econômico. Mas, por outro lado, isso pode te impactar financeiramente numa análise de crédito futura, tá? Então, primeiramente, cuidado com o índice de liquidez, porque o índice de liquidez, ele justamente mede a sua capacidade de pagar contas em dias, e se você tiver um bom índice de liquidez, é bem provável que o seu score seja bom, tá? Mas o score é uma nota muito complexa, então eu estou falando apenas de um dos itens que compõem, tá? Então, muito cuidado com as contas, tentem pagar as contas em dia, porque em algum momento você pode ser surpreendido negativamente por alguma situação onde você precisa de algum crédito, porque quem nessa vida não precisa financiar um carro, comprar uma casa, fazer alguma coisa que muitas vezes você não tem o recurso na hora e você precisa de um incentivo do banco, não é verdade? Então, gente, esse é apenas um assunto dentre os vários outros que eu vou estar falando com vocês. Espero que essa dica possa servir para quem tem a pretensão aí nos próximos meses de conseguir um empréstimo, conseguir algum crédito, seja ele qual for, tá? Eu só cheguei nessa conclusão porque essa semana eu conversei com algumas pessoas que estavam nessa situação e eu comecei a desmistificar, né? Porque, primeiramente, a questão é o relacionamento com o banco. Outra, o que está por trás. Então, quando você envolve o banco, o gerente de conta automaticamente, pelo relacionamento que você tem, ele vai realmente se dar ao trabalho de submeter uma análise de crédito. Só que na análise de crédito é onde você pode dançar. Então, muito cuidado com isso, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seus comentários, me fala como é que tá aí as suas finanças, a sua economia, o que você está fazendo de bom, compartilha com a gente aqui, eu falo com todo mundo, não tem problema, tá? Por favor, compartilhe, inscreva-se no meu canal, tá? E lembre-se, o dinheiro, ele não aceita desaforo, então, cuidado com ele, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.